Por que os calvinistas insistem em diferenciar livre-arbítrio de livre agência? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e nesse vídeo a gente continua a nossa série de respostas à TV Caminho Livre, que são ex-adventistas que se tornaram calvinistas, e aí a gente está discutindo um pouco dessas questões nesse momento da série, falando um pouco da relação entre depravação total e liberdade humana, tá? Quando a gente fala desse assunto, é muito comum os calvinistas virem com um discurso que nem todo mundo entende muito bem os motivos desse discurso e onde que esse pessoal quer chegar, que é a famosa distinção entre livre-arbítrio e livre agência. Basicamente, o calvinista entende que o arbítrio é uma coisa que pertence unicamente a Deus, mas ao homem pertence a agência. Então, o homem não tem livre-arbítrio, mas tem uma suposta livre agência. Ocorre que entre os próprios calvinistas o conceito de livre-arbítrio não é unânime, nem o conceito de livre agência, e dessa forma cria-se assim um pouco de confusão, às vezes na hora de comunicar um pouco esses conceitos. E aí acaba que cada teólogo, ou cada grupo de teólogos identifica ou conceitua livre-arbítrio de forma diferente entre si e livre-agência de forma diferente entre si. E aí é legal a gente esclarecer pelo menos dois aspectos importantes para a gente entender por que os calvinistas insistem em fazer essa diferença. O primeiro motivo principal pelo qual isso acontece, dentro da minha percepção, é que os calvinistas eles gostam de chamar a atenção de algumas pessoas na discussão desse tema para a ideia de que livre-arbítrio não é uma expressão bíblica, então a gente precisa se pautar mais pela Bíblia do que pela filosofia, do que pelos conceitos humanos. E aí, como livre-arbítrio é um conceito um pouco mais amplo, mais famoso, mais utilizado para lidar com essa ideia da liberdade humana, e muitas pessoas assim são um pouco desavisadas, e quando elas tomam consciência de que essa expressão não se encontra na Bíblia, já se fica assim um pouco mais fácil, né, de fazer as pessoas questionarem o próprio conceito do livre-arbítrio. Como é que pode ser bíblico uma coisa que não está na Bíblia, que a Bíblia não fala nesses termos, e etc. Né? Nesse ponto, a doutrina da Trindade manda um abraço para todos vocês também, vocês calvinistas no caso, né? Mas então o primeiro ponto é esse, assim, é fazer a pessoa duvidar do conceito de livre-arbítrio, porque livre-arbítrio não está na Bíblia, nesses termos e etc e tal. E aí eles vão preencher a lacuna, né, com o conceito de livre agência, mas também não está a livre agência descrita na Bíblia nesses termos, né? Mas nesse caso você pode ignorar a ausência de referência explícita na Bíblia, e você pode lá denegrir a ideia do livre-arbítrio, e todas as seitas acreditam em livre-arbítrio, e blá 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 blá, que é uma heresia, que é um engano, que arbítrio só pertence a Deus, que é o único árbitro e não sei o quê. E a livre-agência, não, daí essa sim pertence ao ser humano e tudo mais. E o ponto principal, assim, dessa postura é colocar uma áurea meio professoral sobre o calvinista na relação com os demais cristãos a quem eles estão tentando tulipar ou calvinizar, vamos colocar assim. Então é muito comum, inclusive, que os calvinistas, né, abordem outros cristãos pentecostais, membros aí do que eles consideram seitas ou católicos, e façam esses tipos de debate e venham assim para o católico ou para o membro da seita ou para o pentecostal e não sei o que. Você sabia que livre-arbítrio não é um conceito bíblico? Ele já se colocou como um professor e o outro cristão como um aluno. E agora ele vai te explicar o verdadeiro conceito, que seria o conceito da livre agência. E se ele conseguir te convencer que essa é uma distinção importante, que livre-arbítrio não é a mesma coisa que livre agência para todos os efeitos práticos, vai ficar mais fácil para ele te convencer das visões particulares dele a respeito da liberdade humana, ou da ausência da liberdade humana, né, na natureza humana e tudo mais. Então o primeiro ponto é esse, é manipular a linguagem da discussão para se colocar meio que como detentor de um conhecimento acima dos demais.
Então os demais ignorantes aí chamam de livre-arbítrio, mas isso está errado e o correto é a livre agência. Então eu já sou o professor, os outros são alunos. Eu estou correto, os outros já estão errados. Então se você aceita entrar no debate nesses termos, você já admite então que esse conceito mais geral, mais popular, mais comum é errado, e o conhecimento correto é dessa pouquinho de gente aqui que são os calvinistas, que são os detentores da verdade, né? Então é isso, né? Então se você admite que o calvinista guie a discussão para a linguagem dele, para os conceitos dele, você já coloca ele numa posição superior a você. E isso vai facilitar ele quando ele for, então, dar o checkmate dele, que basicamente é o seguinte. A gente não pode ter livre-arbítrio, porque a nossa livre agência só pode significar que a gente é, entre aspas, livre para cumprir os decretos de Deus. E a gente não tem liberdade de fazer o contrário do que Deus gostaria que a gente fizesse, né? Que é basicamente todo o conceito de uma liberdade compatibilista que a gente chama, né? Que é esse conceito calvinista de, entre aspas, livre-arbítrio ou livre-agência. Alguns calvinistas, inclusive, admitem o uso do termo livre-arbítrio, desde que você o utilize dentro do conceito de um livre-arbítrio compatibilista, em contraposição a uma ideia um pouco mais arminiana, que seria um livre-arbítrio libertário, tá bom? Só para vocês entenderem um pouco assim a diferença de linguagem, um pouco mais técnica dentro dessa discussão. E aí entra a grande questão. O calvinista, ele não admite a liberdade humana no ponto dessa liberdade humana ir contra aquilo que é a vontade de Deus, porque na visão do calvinista, se isso acontecer, Deus perde a soberania. Deus queria que Adão e Eva não comessem o fruto do conhecimento do bem e do mal e acontecesse a queda. E aí o arbítrio humano, a vontade humana, a liberdade humana foi mais forte que a vontade de Deus, e Adão e Eva comeram aquela porcaria daquela fruta e fizeram o que Deus não queria, e tudo que aconteceu subsequentemente não era da vontade de Deus. Então, tipo assim, é como se Deus perdesse o controle, perdesse a soberania, já não tivesse mais no comando da situação. Agora quem está no comando da situação é Adão e Eva, que fazem uma besteira e não sei o que, e agora tudo que Deus queria que fosse não vai ser. Basicamente é isso. Só que qual que é o problema com essa ideia? Dentro da visão calvinista, para Deus não perder a soberania, todo o mal proporcionado em função da queda era o plano de Deus, era predestinado por Deus, era a vontade de Deus, e é por isso que Deus calvinista é um Deus hipócrita, que ele fala para você não comer, como se ele não quisesse que você comesse, o que na verdade ele já decretou, predestinou e desejou que você comesse, no caso Adão e Eva, em relação ao fruto do conhecimento do bem e do mal. Só que o calvinista, ele não gosta de colocar as coisas em termos assim muito claros, né? Então ele gosta de ficar jogando bastante cortina de fumaça nessas discussões da suposta diferença entre livre-arbítrio e livre-agência, para se colocar acima dos seus alunos, que são todos os demais cristãos hereges que não são calvinistas, e para não ser muito claro na hora de dizer o seguinte, cara, que a gente não tem liberdade de fazer o contrário do que Deus quer. Então Adão e Eva, ao comerem o fruto do conhecimento do bem e do mal, simplesmente fizeram o que Deus queria. O estuprador de criança, quando estupra a criança, simplesmente faz o que Deus quer. O corrupto ladrão, que é um corrupto ladrão, só faz o que Deus quer. O falso profeta, o herege, o cara que serve o Satanás, só está fazendo o que Deus quer. O próprio Satanás só está fazendo o que Deus quer na visão calvinista. Porque ninguém tem livre-arbítrio, todo mundo só pode fazer o que Deus decretou que fosse feito. Para que a soberania de Deus seja completa sobre tudo e todos, e a predestinação e não sei mais o quê. Esse é o motivo dessa insistência nessa idiotice, entendeu? E quando você vai ver as definições que os calvinistas dão para livre-arbítrio e para a distinção entre livre-agência e livre-arbítrio, você vê que eles tiram esses conceitos totalmente assim da bunda, né? Para não dizer de outro lugar, simplesmente para criar essa tretinha idiota, semântica entre esses conceitos. Por isso, inclusive, quando você conversar com um calvinista, é importante você impor a linguagem do livre-arbítrio, até porque a escolha envolve a gente, por exemplo, agir numa direção X ou Y
envolve a gente arbitrar se fazer X ou Y é o melhor para nós, para a nossa escolha e tudo mais, entendeu? Então é muito bom você impor a linguagem do livre-arbítrio e não deixar o calvinista comandar a discussão com esse papinho idiota de livre agência e não sei o que no final das contas não chega muito longe na hora de distinguir aí as verdadeiras questões dos verdadeiros dilemas na relação entre a soberania de Deus, a liberdade do homem, que obviamente é uma discussão bastante complexa, se você lidar também com a ideia da liberdade de Satanás e dos demônios, né? Que também acrescenta uma complexidade a mais nessa discussão. E na relação entre essas três esferas de liberdade é que acontece a trama da vida, que é bem complexa de se entender, né? A liberdade de Deus, a liberdade do diabo, a liberdade do homem, e como que essas coisas interagem ou limitam umas às outras no contexto da história, do pecado, ou da salvação, da redenção e tudo mais, tá bom? Então, espero que esteja esclarecido para vocês um pouco dessas discordâncias e discussões entre calvinistas e arminianos, e vocês estejam mais bem preparados para entenderem onde é que o calvinista quer chegar quando ele vem com esse papinho de não temos livre-arbítrio, mas temos livre agência. É só para maquiar heresia mesmo. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.